Estamos de volta para o bloco final do Ciência e Pesquisa de hoje, confirmando, né, gente, a tese de que o tempo é nosso algoz quando a conversa é tão gostosa, e você seguramente deve estar se deliciando com a conversa com esse brilhante cientista, professor tubaronense, doutor Luiz Marques Porto. Bom, gente, antes de passarmos para a conversa, eu queria fazer a pergunta da semana, nessa parceria do Ciência e Pesquisa com a papelaria Marielle. Bom, você sabe por que o mato é verde? Existe lá uma substância, um pigmento fotossintético que transforma essa cor, absorve as cores azul e vermelha e reflete apenas a cor verde. Em algumas épocas elas não estão mais tão verdes, mas aí depois eu lhe explico por quê. Se você sabe a resposta, como é que é o nome dessa substância que transforma os nossos matos na cor verde, que deixa os matos na cor verde, ligue para cá, 3621-3434, fale com a Fernanda ou com a Jéssica e você vai ganhar brindes do Ciência e Pesquisa, como este livro, Redes Cooperativas e Desenvolvimento Regional, que nós publicamos no final, começo desse ano, aliás, e também mais brindes da papelaria Marielle, onde você encontra absolutamente tudo para material escolar, da educação infantil, educação básica, ensino fundamental, ensino médio, o ensino superior da universidade, cartões, presente para um amigo, está procurando, não sabe comprar, vai na Marielle, você vai encontrar com certeza absoluta, além do carinho do Jean, da Marielle, do Cirilo e da dona Terezinha, ok? Bom, professor doutor Lismar, para você não vale essa pergunta, tá? Vamos deixar para os telespectadores. Mas eu vou ganhar o brinde de qualquer forma. Com certeza absoluta, com a maior honra eu vou lhe dar o nosso brinde. Professor Lismar, a ciência mudou o mundo. Né? Nós falamos agora que nas nossas épocas de mestrado nós éramos ratazanas de laboratório, né? Ratos de laboratório, estávamos lá, passávamos dias, noites, inclusive, né? nas bibliotecas. Em bibliotecas. Fazendo as nossas também pesquisas. Em laboratórios. Exatamente. Né? Hoje as coisas mudaram assim, bastante e a facilidade aumentou bastante. Como é que tu vês, doutor Lismar, a inserção da tecnologia, não apenas da comunicação, mas a própria tecnologia na química, na ciência de modo geral, para a pesquisa, para a investigação, para o ensino e para a sociedade de modo geral? Uma pergunta bastante ampla, né, professor? Mas eu gostaria que tu colocasse a tua percepção, que é importante para nós. Pois é, os ganhos da tecnologia estão em todos os produtos, basicamente, que a gente consome hoje, né? Eu acho que o telefone celular é um bom exemplo, né? Os smartphones são um bom exemplo, né? Nós temos, se eu não me engano, mais de 500 patentes da Apple em cima do iPhone, né? E aí tem patentes que são de materiais, né? De processos químicos, inclusive do processo de produção, né? E revestimento, da parte dos sensores, né? Ao tato, enfim, a parte eletrônica. Tem muita coisa de química, de física, etc. e tal. Recentemente eu vi li, na verdade, uma reportagem que saiu publicada na Folha de São Paulo, de uma atriz dizendo que ela era muito ruim em química, nunca gostou de química, e que o filho dela também não gostava de química, o outro filho também não gostava de química, e ela achava que química não devia mais ser ensinada na escola. Interessante isso. E, na verdade, deviam ensinar coisas tipo importância do diálogo e coisas do gênero, né? E que na época dela, inclusive, era obrigada a decorar aquela coisa horrorosa que era a tabela periódica. Puxa vida. Então, é uma pena, né, que pessoas, às vezes, que têm acesso, né, a um grande público e que têm credibilidade, etc., vêm com uma ideia equivocada, né? Totalmente equivocada. Da ciência, né? E, em particular da química, né? Exatamente. Sem a química, ela não estaria nem falando lá, né? Eu sempre digo, desculpe interromper, doutor Lismar, mas eu sempre digo para os alunos que quem não gosta de química pode não gostar da mãe, porque a química está presente em absolutamente tudo. Você levanta, dorme, o café da manhã, o banho, o sabonete, o shampoo, a comida, enfim, o transporte, absolutamente tudo, as roupas, não é? Então, desculpe interromper, mas só para lembrar desse fato importante, né? Professor Gilson, eu gosto de dizer sempre que a gente nunca gosta das coisas que a gente não entende. Exatamente. Né? Das coisas que a gente não entende, a gente se afasta normalmente. E é impossível você gostar de uma coisa que você não entende. Claro. Quando você começa a entender, você começa a gostar. Exato. Então é possível para qualquer pessoa não só gostar de química, mas perceber que a química
entre outras ciências, é fundamental não só para entender como que o universo funciona, como que a vida funciona, etc., mas para entender como ela deve usar seus produtos no dia a dia. Exatamente. Né? Como é que eles se desgastam, né? Como é que eles se transformam, para poder valorizar um material versus o outro, né? Entender que aquilo vem, às vezes, de uma síntese orgânica, de origem de petróleo, por exemplo, que é uma coisa, né, que a gente deve fazer grande esforço para substituir, porque é uma matéria-prima, um recurso limitado, né? O impacto desses produtos no meio ambiente, como que aquilo pode degradar o meio ambiente de uma forma geral, né? Saber que plásticos, por exemplo, podem levar dezenas ou centenas de anos para se degradar por causa da estabilidade das ligações de carbono. Ou seja, entender de química é ter uma vida um pouco mais completa, eu diria. Mais saudável, mais tranquila. Mais saudável, se você souber usar os fundamentos. Doutor Luizmar, eu estava conversando aqui no programa passado, 2 programas com o doutor Luiz Carlos de Menezes, da USP, né, e ele falava de letramento científico, de alfabetização científica. Essas pessoas não têm alfabetização científica, lamentavelmente, né? Lamentavelmente, não tem. Né? Doutor Luizmar, eu não sabes o quanto é bom para nós tê-lo no Ciência e Pesquisa. Eu queria convidá-lo publicamente para que tu voltes aqui ao Ciência e Pesquisa brevemente, dentro das tuas possibilidades e no intervalo das tuas viagens aí para o exterior e para o Brasil. E quero deixar as câmeras do Ciência e Pesquisa, nesses 2 minutos que faltam, um pouquinho menos, para a tua fala final, professor, um recado para as pessoas de Tubarão, os nossos telespectadores, professores da nossa Universidade, que são teus amigos, não é? Que tu conheces bem, até porque já atuaste aqui também como docente, então eu deixo as câmeras em tua especial atenção, professor. Quero agradecer ao professor Gilson, em primeiro lugar, né? É uma honra estar participando do Ciência e Pesquisa, eu realmente fico muito grato, né, pelo convite. A honra é nossa, professor. Vou estar sempre à disposição, se eu puder colaborar. Eu realmente comecei minha carreira aqui, né? Então eu tenho uma grande estima não só pela instituição, a Unisul, mas pelo Colégio Deon, né? Que foi também, né, por onde eu passei, né? Que eu acho que foi o que deu a base da minha formação, que permitiu chegar depois na academia com vocação para ciência e tecnologia, né? Eu devo muito a essa instituição como um todo, né? Claro. Sou muito grato, fiz aqui grandes amigos, né? Com certeza. Quem sabe um dia eu retorno até. Com certeza. Pois né? A gente nunca pode dizer não, né, professor? Quem sabe, se eu não encerro a minha carreira por aqui. Pois é. Seria uma grande honra para mim, né? Minha família é toda daqui. Eu acho que Tubarão é uma cidade que tem um grande potencial, né, de desenvolvimento. Né? E eu acho que o papel da Unisul é muito claro no desenvolvimento da cidade e da região. Né? Eu fico muito feliz de ver que, de uma forma ou de outra, a gente deu a nossa pequena contribuição. Exatamente. E se eu puder colaborar, sempre estarei à disposição. Que bom, doutor. Só para lembrar que a nossa universidade formou aí nesse espaço em que ela existe 150 mil pessoas profissionais para a nossa sociedade. Senhor Luizmar, antes de fechar, eu queria fazer uma pergunta. Teus familiares são aqui de Tubarão, tua família, tua mãe? Minha mãe, Dona Delci, meu pai, Manuel, seu Nequinho. Então vamos deixar um abraço muito especial para a Dona Delci, para o seu Nequinho, para o seu Manuel e cumprimentá-los por ter esse brilhante cientista, por serem geradores desse menino que, além de ser simpático, é um brilhante cientista do nosso país e até desse nosso planeta, ok? Então, muito obrigado a você, prazer muito grande tê-lo conosco aqui no Ciência e Pesquisa, tá? Muito obrigado. Bom, foi com muita honra o professor Dr. Luizmar Marques Porto. Você poderá rever a conversa nossa no blog, o endereço aparece aí na sua tela. Enviar perguntas ao professor Luizmar no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Quero agradecer aqueles que fazem nos bastidores Ciência e Pesquisa, como o Rony, o Lucas, o Sérgio no Twitter, a Jéssica e a Fernanda que atendem o seu telefonema, ao Jean que nos coloca no blog semanalmente, a vocês todos, muito obrigado. E queria também agradecer a você que especialmente nos recebe semanalmente em seus lares. Muito obrigado a você, telespectador, telespectadora, por nos ter brindado com o carinho de nos receber em suas casas. Ok? Um grande abraço e até a próxima semana com mais um Ciência e Pesquisa, com certeza.